Olá, pessoal, boa noite. Obrigado pela presença aqui hoje. Sei que essa hora da noite ia dar um cansaço, né? Ainda está no começo da semana, mas a gente cansa também. Eu tô de uma correria enorme aqui, quase que não dava tempo de terminar esses slides, mas acabou dando. Eu agradeço muito por vocês terem vindo aqui participar e ouvir um pouco, né, do que eu tenho para compartilhar dessa experiência aqui bem interessante do Seguro Garantido Cláudio Retomado. O professor Tiago fez o convite aqui para explicar um pouco para vocês sobre isso. E aí, só para explicar para vocês por que que ele me convidou, né? Por que que eu venho falando muito sobre esse assunto. Atualmente, eu sou secretário de Juntos de Logística e Concessões aqui de Mato Grosso. Não tem nada a ver com seguro garantia, né? Mas antes de ser secretário, eu sou procurador do Estado aqui. Estava lotado na Secretaria de Infraestrutura e eu fui um das três pessoas que participaram do que veio a ser o primeiro edital da história do Brasil com seguro garantido com cláusula de retomada. É algo que veio na nova lei de licitações, mas que estava bem parado ali desde que a nova lei foi promulgada, né, em 2021, e aí Mato Grosso saiu na frente nisso. E eu, outro procurador e uma gestora governamental aqui de Mato Grosso fomos a equipe que montou isso do começo até o fim. E aí eu vou explicar para vocês a parte técnica disso, né, como é que foi pensado, como é que funcionou e como é que está funcionando até agora. Inclusive, eu parei aqui de compartilhar um pouquinho os slides, estava ajeitando aqui na correria para incluir uma notícia que acabou de sair na Folha de São Paulo sobre isso, mostrar para vocês como é que está o levantamento atual dos estados. Então, Mato Grosso saiu na vanguarda, agora tem vários estados que estão seguindo também nessa mesma linha que a gente seguiu por aqui. E aí vou explicar para vocês como é que foi esse passo a passo e também um pouco da história por trás, que eu acho que é bem interessante contar para vocês, que é algo que, assim, eu imagino que deve ter pessoas aqui, muitos do serviço público, né? No serviço público não é muito comum ter esse tipo de história que a gente vivenciou por aqui. Mas, enfim, vou começar com algumas premissas técnicas, tá bem? Vou conversar um pouco sobre, assim, premissas que talvez para vocês que já vêm estudando sejam realmente básicas, mas que eu acho que são importantes para a gente revisitar e repensar em algumas coisas que às vezes a gente não presta tanta atenção nos detalhezinhos, né, nas minúcias do que está ali na Lei 14.133, mas que vale a pena a gente revisitar porque foram dessas análises do básico mesmo, do que está previsto na lei, que surgiram várias discussões que levaram ao final à aprovação do primeiro clausulado desse seguro garantia com cláusula de retomada, tá bem? Então, assim, primeiro ponto, deixa eu falar aqui, né, como de maneira geral, de garantias contratuais. E aí, na hora que a gente fala de garantias contratuais, deixa eu só ajeitar aqui o tamanho da tela que eu não estou me vendo. Na hora que a gente fala de garantias contratuais na lei, é importante falar sobre todas elas, né? Não só falar de seguro garantia com cláusula de retomada, porque tem outras modalidades também. Essa com cláusula de retomada é específica, mas ela bebe também um pouco das regras gerais que a gente tem ali para as outras modalidades. Tá? É uma primeira pergunta, que é uma provocação que talvez para vocês seja tranquilo, mas para muita gente eu sei que não é, e eu sei porque eu já vivenciei muito isso na minha vivência profissional, que é uma pergunta muito básica. Essas garantias são obrigatórias? Por que que a gente tem essas garantias? Por que que a gente exige isso? Algo que a lei peremptoriamente manda a gente exigir? E é que as pessoas às vezes não se atentam para o fato de que, pela literalidade do artigo 96 da 14.133, ela fala o seguinte: a critério da autoridade competente, em cada caso poderá ser exigida, mediante previsão no edital, a prestação de garantia nas contratações de órgãos, serviços e fornecimento. Então, primeiro ponto, obrigatório? Não é. É a critério da autoridade competente, em cada caso poderá ser exigida. Então, assim, você precisa pensar, e acho que isso é uma lógica que vem se difundindo muito na administração pública, eu sou muito defensor disso, de pensar de uma forma pragmática, qual é o custo-benefício daquilo que você está exigindo ou não está exigindo. Então, se tem margem na lei, você vai exigir, você tem que saber por que você vai fazer essa exigência. Essas garantias, no final das contas, o que é que elas trazem? É um relativo conforto para a administração pública, mas que, no final das contas, não garantem que o contrato vai ser resolvido, que o problema vai ser resolvido.
né? Porque quais são as modalidades que a gente tem? A gente tem a fiança, a calção em dinheiro, que acho que ninguém dá, nunca vi isso acontecer, o seguro garantia e algumas outras modalidades, né? Que agora eu estou passando aqui para relembrar, o título de capitalização custeado por pagamento único, resgate pelo valor total. Então, dessas modalidades aí, vocês forem perceber, e considerando também os percentuais que são usados para essas modalidades, de 5% até 10%, para a administração pública isso não faz muita diferença. Tá? Você vai ter ali cobertura de um valor de uma multa ou alguma coisa desse sentido, mas assim, no final das contas, vamos falar de obra aqui. Você tem uma obra sendo executada, você impõe a multa na contratada, aciona a garantia, aciona o seguro e tudo mais. No final das contas, você vai ter um ressarcimento ali de uma parte do valor, sei lá, 5% de uma obra, mas a obra está lá parada no final das contas, entendeu? Você vai rescindir o contrato, vai ter que fazer tudo aquilo de novo e você vai ter o problema ainda na sua mão para resolver. Tá? Então, assim, as garantias obrigatórias, por lei, não são, esse é o melhor entendimento, mas a gente tem que saber por que a gente está exigindo, e aí vai ser de acordo com cada caso. Vocês vão entender por que eu estou chegando nessa lógica de raciocínio quando a gente chegar realmente na cláusula de retomada. Mas é outra dúvida também que é importante. Quem é que escolhe a espécie de garantia do contrato? E é uma coisa para se atentar, né? No artigo 96 da 14133 também tem essa previsão muito clara de que caberá ao contratado, e isso aqui, regra geral, vocês precisam tomar cuidado com isso, é regra geral que para essas modalidades de garantia cabe ao contratado optar por uma delas. Então a administração pública não pode dizer, olha, eu quero calção em dinheiro, eu quero seguro garantia, eu quero fiança bancária. Não. No contrato normal administrativo, a administração pública vai ter que dar as opções e o contratado vai ter que definir qual é a que ele quer. Ah, eu quero uma calção em dinheiro. Falei, nunca vi isso acontecer, mas pode ter. Seguro garantia, fiança bancária, ou esse tipo de capitalização, o contratado tem o direito mesmo de decidir qual ele vai adotar naquele contrato. É que vocês precisam tomar o cuidado, né? E aí o primeiro detalhe com relação ao seguro garantido por causa de retomada. O artigo 99 da 1433, percebam, já é outro dispositivo, não é mais aquele 96 que trata das garantias em geral. A gente está num específico aqui, que vai falar só do seguro garantia com cláusula de retomada. Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, são aquelas grandes de verdade, aí depois a gente vai entrar nos detalhes de qual é essa definição, poderá ser exigida a prestação de garantia na modalidade de seguro-garantia com cláusula de retomada, prevista no artigo 102 da lei, em percentual equivalente a até 30% do valor inicial do contrato. Então, esse dispositivo está estabelecendo duas coisas, né, com relação a esses contratos de obras e serviços de engenharia de grande vulto. Quais são as duas coisas? Uma, você pode adotar um percentual de até 30%, a gente vai falar dos percentuais daqui a pouco, mas esse é o patamar mais elevado do que a gente tem em regra, e ele fala que poderá ser exigida. Nesse caso, ele não fala que é o contratado que vai poder definir. Então, a interpretação que a gente vem adotando, e aqui em Mato Grosso foi nesse sentido também, é de que quando você resolve adotar um seguro garantia com cláusula de retomada, você pode exigir que aquela seja a única opção a ser adotada pelo contratado. Então, é uma exceção à regra geral. A regra geral é o contratado define se ele vai querer X, Y, Z como forma de garantia do contrato, dentre aquelas que estão previstas na lei. Nesse caso específico, de obra de grande vulto, seguro garantido com cláusula de retomada, que a gente pode ir até 30%, é possível fazer uma exigência de que o seguro seja nesse sentido. E por que isso? É porque esse seguro, de fato, com cláusula de retomada, tem uma garantia a mais para a administração pública. Não faria muito sentido o legislador chegar aqui e estabelecer, olha, se você quiser, você pode deixar para o contratado definir se ele vai querer seguro garantia com cláusula de retomada ou uma fiança bancária. Não é comparável. Fiança bancária com seguro garantia normal é comparável porque ele vai dar só um valor ali no final para você, para a administração pública. Nesse caso aqui, não dá para você comparar porque tem essa cláusula a mais de retomada, que é uma garantia a mais para a administração. Então, deixaria na mão do contratado para definir algo que, assim, se está exigindo e pode ir até 30% só nesse caso específico, não tem como você deixar margem de opção. Então, a lei fez da forma correta. Falou que, nesse caso, você pode exigir mesmo. Você não vai dar opção para o contratado nessa situação. Aí um detalhe também do seguro-garantia com cláusula de retomada, especificamente, sobre prazo para o contratado prestar a garantia. Se vocês forem ver, voltando ali para o parágrafo 1º do artigo 96,
A gente tem previsão de quais são as modalidades de garantia. E no parágrafo terceiro fala que o edital fixará um prazo mínimo de um mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato para a prestação da garantia pelo contratado, quando ele optar pela modalidade prevista no inciso segundo do parágrafo primeiro, que é exatamente o seguro-garantia. Essa é a regra geral do seguro-garantia, que também é aplicável ao seguro-garantia com cláusula de retomada, por falta de uma outra regra mais específica. Então, a gente tem um prazo também, tanto no seguro-garantia como no seguro-garantia com cláusula de retomada, que não é aplicável às demais formas de garantia, percebam isso, que é de um mês após a assinatura, após a homologação e antes da assinatura do contrato, perdão, confundi, então, após a homologação da licitação e antes da assinatura do contrato, para o contratado apresentar essa apólice que ele vai contratar. Isso vocês vão ver mais na frente, é muito importante no caso do seguro garantia com cláusula de retomada, porque ele tem, da parte da seguradora, uma análise muito mais específica. E eu vou explicar para vocês por quê e como é que isso funciona e como é que tem funcionado aqui na prática, que foi algo que gerou um monte de confusão no começo também com as empresas, né, que estavam contratando o seguro garantia. E aí, mais um ponto, né? Quais são os percentuais de garantia? Para a gente relembrar aqui também. Nas contratações em geral, né, obras, serviços, fornecimentos, a garantia, de acordo com o artigo 98 do 14 da 14133, pode ser de até 5% do valor inicial do contrato, e esse percentual pode ser majorado para até 10%, desde que seja justificado pela complexidade do caso. Então, a regra é 5%, você pode ir até 10%. E aí, voltando para o que eu tinha falado já desse artigo 99 aqui do seguro-garantia com cláusula de retomada, a gente pode ir até 30%. Esse percentual de 30% também é extremamente relevante aqui. É muito importante. E eu digo para vocês já antecipando, sem esse percentual a mais, a gente não teria conseguido com as seguradoras chegar nesse clausulado e ter feito isso funcionar. Isso foi algo que as seguradoras colocaram desde o início. A gente quer trabalhar com o máximo 30%, abaixo disso não faz sentido para a gente trabalhar e assumir os riscos a mais que a gente vai assumir por conta desse seguro-garantia com cláusula de retomada. Então, assim, foi bom que a lei trouxe isso. No início das discussões da 14133, muita gente queria trazer o que tem lá nos Estados Unidos, né? Tem uns contratos lá de uns bonds que chamam, que dão um seguro, né? Basicamente um seguro para os contratos. Lá tem seguro de até 100% e permite que a seguradora faça o que chama de step-in, que é exatamente a retomada, e garanta 100% do contrato. Não passou aqui no legislativo isso, o pessoal entendeu que seria um percentual muito elevado, e de fato isso geraria um aumento muito grande do prêmio do seguro, né? Então as apólices ficariam muito caras. E aí, no final das contas, né, de toda a confusão e as discussões, chegou-se nesse percentual aí de 30%. Mas já 30% foi muito importante, porque ajudou a gente a realmente definir, né, e como seria o clausulado. Eu vi que teve uma pergunta aqui no chat, do Daniel Miranda. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, a pergunta não aparece aqui para mim de pronto, tá? E nem se vocês mandam, acho que aparece. Eu vi por acaso aqui quando estava mexendo no mouse. Então, se vocês quiserem levantar a mão, abrir o áudio para tirar dúvida, não tem problema em interromper, tá? A não sei que seja uma pergunta muito longa, aí talvez seja bom deixar para o final para o pessoal não perder a linha de raciocínio. Mas só para responder aqui o Daniel, ele perguntou se o seguro-garantia deve obrigatoriamente vir acompanhado de comprovante de pagamento de boleto. Daniel, assim, não é um requisito que a gente cobra aqui como administração pública, mas naturalmente ele tem que ter sido pago. A seguradora não emite a apólice se você não faz o pagamento do prêmio do seguro, né, do valor lá que ela cobra para emitir o seguro. Então, primeiro você paga o valor do seguro, depois ela emite a apólice e você precisa dessa apólice para você comprovar que você tem o seguro contratado, tá bom? Então, assim, não é algo que assim, a gente cobra o comprovante do pagamento. A própria apólice já meio que comprova esse pagamento também, porque a seguradora exige para firmar a apólice. Vamos passar aqui. Aí vamos lá. Agora, especificamente com o seguro garantia, né? Tem algumas regras gerais que não são que são as regras mais gerais, que são aplicadas para qualquer seguro garantia e que também entram no caso do seguro garantia com cláusula de retomada. É bom a gente relembrar aqui como é que isso funciona na 14.133. O artigo 97 fala que o seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a administração,
inclusive multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, e observadas as seguintes regras nas contratações regidas por esta lei. Primeiro, o prazo de vigência da apólice naturalmente tem que ser igual ou superior ao prazo que está previsto no contrato principal, senão você teria um período do contrato ali sem a vigência da apólice, não faria sentido, se não estaria segurado. E o seguro-garantia continua em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas. Aqui até comunica com a pergunta que foi feita pelo Daniel. Há casos em que a seguradora pode cobrar o prêmio de forma parcelada, né? Você paga mais de uma vez ali esse prêmio. E aí tem que ter nesse seguro-garantia a previsão de que a administração pública vai poder acionar o seguro-garantia, ainda que o contratado, que é quem contrata lá o seguro com a seguradora, deixe de pagar o prêmio, se tiver alguma data convencionada ali. Por que isso? Assim, é uma imposição da lei para dizer, olha, eu não quero saber se o cara está pagando ou não. Ele fez, você contratou, aceitou, né, que ele contratasse essa pólice, você está garantindo aqui, seguradora, você vai ter que garantir, aí você se vira depois com ele para resolver essa questão do prêmio, que a administração pública não vai despender, né, recursos e tempo e tudo mais para conseguir fazer com que o cara pague o prêmio. Então, assim, é uma garantia que a lei dá para a administração pública para não ter problema com relação a isso. E agora, especificamente, seguro-garantia com claro de retomada. Ele é regido por esse artigo 102 aqui da nova lei de licitações. Ainda falo nova, mas já está meio velho, né? 2025 já passou um bom tempo. É a lei de licitações, basicamente. Né? Vamos tentar melhorar aí esse termo. O artigo 102 prevê que, na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação de garantia na modalidade de seguro-garantia e prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento do contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato, certo? Então, essa é a retomada. A seguradora vai assumir a responsabilidade por executar e concluir o objeto do contrato. Agora perceba, isso aqui vale para obras e serviços de engenharia. Não é o caso de você estar contratando aqui um fornecimento, uma compra de um material, o que quer que seja. Então, obras e serviços de engenharia. Nesse caso, quando a seguradora assume, né, ao inadimplemento, a seguradora assume a execução do objeto do contrato, aí tem algumas situações. Primeiro, a seguradora tem que, nesse caso, seguro-garantia, firmar o contrato, inclusive todos os aditivos, numa condição específica, que é de interveniente anuente. A seguradora não tem essa figura quando ela está contratando um seguro-garantia comum. Nesse daqui, não. Ela passa a ser interveniente anuente do. Então, ela tem uma posição contratual também, ela vai assinar tudo lá, vai dar a assinatura dela no contrato e em todos os seus aditivos. Então, disso daqui já se deriva uma relação contratual bem diferente do que a gente tem com relação ao seguro-garantia normal. A seguradora passa, então, a participar mais do contrato. E realmente tem uma responsabilidade até de ficar avaliando e acompanhando tudo que ocorre de alteração. Ah, um prazo mudou, teve um aditivo aí para mudar o escopo da obra, teve um aditivo aí para mudar o valor, inclui serviços novos, o que quer que seja. A seguradora tem que ficar por dentro disso. Por quê? Quando ela tem essa obrigação, ela passa a assumir essa possibilidade de obrigação de retomada, na hora em que ela for fazer realmente a retomada, se acontecer isso, ela precisa ter pleno conhecimento de como é que o contrato está. Porque se for parar ali o contrato, teve inadimplemento, vamos arrancar o cara fora, fazer uma rescisão aqui, seguradora, tá aqui. Ela vai precisar estudar o contrato do zero, se ela não tiver acompanhado isso desde o início. Isso não é o que ocorre no seguro-garantia normal, que ali ela só paga a multa. Teve o inadimplemento do contrato, arrancou o cara, teve a rescisão, o que quer que seja, teve a imposição da multa, o cara não pagou, aí você vai, seguradora, paga aqui a multa que ele não pagou até 5% ou até 10% do valor do contrato. É só isso, a seguradora não precisa saber muito mais do que está acontecendo. Mas nesse caso específico, ela precisa. Então, a relação jurídica que ela assume é um pouco diferente, ela tem uma posição contratual agora também. É mais ou menos como se ela viesse para ser até meio que sócia até do cara que está sendo contratado, porque ela está assumindo também o risco ali da inexecução, certo? E aí, segundo, né, o segundo inciso, a emissão de empenho em nome da seguradora ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato será autorizada, desde que demonstrada a regularidade fiscal. Então, como regra aqui na administração pública,
a gente precisa cobrar, né? A gente cobra uma habilitação muito mais completa do que só a regularidade fiscal. Você vai para a qualificação econômica financeira, você vai para a qualificação técnica operacional, técnico profissional, jurídica, blá, 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 blá. Nesse caso específico, não. Se a seguradora indicar alguém para executar o contrato, aí perceba, a seguradora ou quem ela indicar para a conclusão do contrato vai ter a emissão dos empenhos. Vou explicar mais a fundo o que isso quer dizer. Mas essa emissão dos empenhos vai ser autorizada desde que a seguradora ou quem ela indicar tenha apenas regularidade fiscal. Você não precisa cobrar tudo, né? Você só precisa demonstrar que tem regularidade fiscal. Então, a lei facilita aqui esse ponto, né? Para realmente acontecer a coisa. E aí o terceiro ponto, que aí eu vou voltar depois no primeiro para explicar, mas o terceiro é importante. A seguradora vai poder subcontratar a conclusão do contrato total ou parcialmente. Então a seguradora assume a execução, mas não necessariamente ela vai executar. Eu já falo para vocês, olha, eu acho que em nenhum caso que a gente vai ter agora ou no futuro, uma seguradora vai assumir a execução técnica de uma obra. O que ela vai fazer é subcontratar mesmo. E aqui eu destaquei o total, porque esse é o único caso na nova lei de licitações em que é possível ter subcontratação total. Os outros casos que a gente tem de subcontratação, a lei só permite parcialmente. A administração pública tem que autorizar e tem que ser parcial. Aqui não, ela pode subcontratar totalmente. E aí, voltando para essa parte da emissão do empenho, quem ela indicar vai poder receber os empenhos que forem feitos. Ou seja, o que isso quer dizer? Se você tem uma obra que está sendo executada, ela para na metade ali, você teve um inadimplemento, você tira a pessoa, a partir dali, os empenhos que eram recebidos em nome daquele contratado passam a ser recebidos ou pela seguradora ou por quem ela indicar. Se ela subcontratar totalmente, vai ser só em nome daquela pessoa a quem ela indicar. E essa pessoa vai receber os pagamentos normalmente até o final da obra. E essa é uma grande diferença que gerou muita, olha, muita discussão, muito tempo para o pessoal das seguradoras entender a diferença. Se você tem um contrato com seguro-garantia, com cláusula de retomada, exclusivamente privado, ou seja, eu, Caio, venho, contrato uma empreiteira para fazer uma obra e peço que essa empreiteira contrate um seguro-garantia com cláusula de retomada, dizendo que a seguradora vai assumir aquela obra até o final, certo? Quando isso acontece, é privado, a seguradora sempre fica com um risco. Por quê? Se acontecer o inadimplemento da pessoa que eu contratei, a seguradora precisar assumir, ela vai assumir tendo que do próprio bolso tirar os recursos ali e contar com a minha boa vontade de depois fazer os pagamentos. Né? Claro que tem, a lei garante isso e tudo mais, mas assim, é mais arriscado. Nesse nosso caso específico, quando isso acontece, a seguradora passa a ter direito àqueles empenhos até o final do contrato. Então, aquilo que já vinha sendo pago para o contratado passa a ser pago diretamente para a seguradora ou para quem ela indicar. E aí você tem uma diferença muito grande com relação ao limite de garantia, que essa foi a maior discussão que a gente teve. As seguradoras entendiam que, acontecendo o inadimplemento do contrato, mesmo aqui que a gente está falando de contrato administrativo, ela só teria a obrigação de executar até 30% do valor do contrato. E pronto. E aí ficaria por isso mesmo. Então, assim, é uma interpretação muito complicada, porque você imagina, a gente tem um contrato aqui de 100 milhões de reais, que foi executado até 20%. Então, foi 20 milhões de reais que foram pagos ali. E a seguradora vem, por essa interpretação do limite de garantia, ela só teria que executar mais 30%, 30 milhões de reais, e eu ia ficar só com metade da obra pronta. Eu não ia ter os outros 50 milhões, entende? Então foi essa a grande discussão que a gente teve no começo para explicar que, olha, não é isso. Na verdade, você vai receber a obra com 20% executado e os outros 80 milhões você vai receber, ou a pessoa que você indicar vai receber para poder fazer essa conclusão. Aí existe, obviamente, algum valor que a mais que a seguradora vai poder despender nesse caso, mas são casos muito específicos, eu vou adentrar mais à frente nisso. Mas é importante que vocês percebam esse ponto, né? Até não coloquei aqui, foi uma falha minha, mas esse artigo 102 tem um parágrafo único que fala que no momento em que ocorrer esse inadimplemento, quando a seguradora executa a obra ou assume a responsabilidade de contratar alguém para executar essa obra, ela não precisa pagar os valores de indenização. Então fica uma opção. Na hora que tem a seguro garantia com prazo de retomada e tem o inadimplemento, a seguradora pode
pagar a indenização, como é o caso normal do seguro-garantia, ou ela pode assumir a obra até o final, hipótese em que ela fica liberada do pagamento daquela multa. Então, essa é a grande diferença entre um contrato privado, que tem seguro-garantia com cláusula de retomada, e o contrato público, que tem seguro-garantia com cláusula de retomada. Para a seguradora, ela tem uma garantia muito maior de que ela vai poder executar o contrato até o final, não vai precisar usar o limite de garantia, que é aqueles 30%, e vai receber o valor e ainda vai ter direito depois de cobrar da pessoa que era o anterior contratado, o que ela tiver de indenização para cobrar dessa pessoa. Então, assim, é um negócio bom para a seguradora, mas demorou muito para as seguradoras entenderem que isso é um negócio bom para elas também, e não só para o poder público, tá? Eu vou explicar um pouco desse passo a passo que a gente teve de convencimento. Então, falar sobre isso, né, essas premissas gerais, chamar assim. A gente vai entrar agora no que foi o nosso caso aqui de Mato Grosso. Como eu falei para vocês no início, né, Mato Grosso foi o primeiro estado do país a conseguir fechar um contrato administrativo com seguro-garantia com cláusula de retomada. A previsão estava lá na lei, mas nenhuma seguradora tinha o produto. Nenhuma seguradora queria, na verdade, prestar esse produto. E aí precisou ocorrer muito convencimento para que realmente a gente chegasse num ponto ali que elas concordassem. Aqui é uma linha do tempo do que foi que aconteceu, né? Em novembro de 2022, aqui em Mato Grosso, a gente teve a edição do decreto 1525. Eu participei da comissão desse decreto, daí a gente fez uma regulamentação da nova lei de licitações aqui para o estado de Mato Grosso. A partir dali, quando a gente levou para o governador, foi muito legal a reunião. A gente levou para o governador, está aqui o decreto, a lei está em prazo de vacácio, ainda não está com sua vigência plena, a vigência é para daqui a tanto tempo, eu nem lembro quanto tempo era, se era abril do ano, enfim. Ele falou, ó, não quero saber, a gente vai colocar a lei para ser obrigatória agora em janeiro, e pronto, quem quiser que se vire. E aí todo mundo teve que correr, né? Ele colocou isso, mandou colocar isso no decreto. E aí, em 1º de janeiro de 2023, a gente passou a ter uma obrigatoriedade em Mato Grosso, antes mesmo de ser obrigatório a nível federal, de aplicação dessa lei 14.133, que por um lado foi bem caótico, foi bem difícil aqui, para a gente correr atrás de fazer minuta, modelo e tudo mais. A Procuradoria teve que também se virar para conseguir ajudar nisso. Mas, por outro lado, foi muito bom, porque a gente foi, assim, pioneiro em ter todas as experiências possíveis e imagináveis com relação à nova lei de licitações. Inclusive, em fevereiro de 2023, que é esse terceiro quadradinho aí, aconteceu exatamente a nossa primeira tentativa de adotar o seguro garantia com cláusula de retomada, sem nenhuma conversa com a seguradora, nem nada, sem adotar os 30% de garantia do que como a lei permite, sem se tratar até de uma obra de grande vulto, a gente simplesmente lançou um edital de um serviço, se não me engano, era um serviço de engenharia, exigindo uma cláusula de retomada. E foi direto para exigir mesmo, não foi nem assim para dar a opção. Exigiu daquele jeito que eu falei que a lei permite, você pode exigir. E aí a gente fez a exigência, ganhou uma pessoa lá, e nos 30 dias que essa pessoa jurídica tinha para apresentar a pólice, ela veio e disse: olha, não consigo apresentar a pólice. Nenhuma seguradora me deu. Aí foi que acendeu a luzinha vermelha, né? Opa, peraí, tem alguma coisa aqui acontecendo e a gente precisa saber o que é que está acontecendo. A gente foi começar, e é o que eu falei, né? Normalmente não é comum no serviço público, mas aqui em Mato Grosso assim, o pessoal é bem proativo, e o governador dá muita margem para isso, né? A Procuradoria também procura atuar desse jeito. A gente começou a ligar para as seguradoras e conversar. O que está acontecendo? Por que vocês não têm esse produto ainda? Eles disseram, olha, é uma coisa nova, ninguém fez ainda, tal. Aí, assim, começou a gente ter que ouvir muitos nãos. Assim, até abril, que foi esse outro quadradinho aí que tem, que foi o início das tratativas com a FINSEG, que é a Federação Nacional de Seguradoras, a gente recebeu vários nãos. Muita gente não quis ouvir, disse que não era hora, o governo federal vai regulamentar em algum momento, depois a gente resolve isso, tal, tal, tal. Acabou que o governador quis, né, avançar mesmo com isso, mandou uma carta para o pessoal da FINSEG dizendo, ó, quero começar as tratativas. E aí, em abril, é que a gente começou essas tratativas. Eu fui chamado, outro procurador aqui também foi chamado, e a gente começou a conversar com o pessoal.
Aí foi que a gente começou a descobrir, né, de vai e vem para São Paulo, reunião e tudo mais, que as seguradoras tinham um certo receio, falar assim aqui, de adotar isso por ser algo novo. Basicamente era isso. Era a dificuldade, né, que as pessoas têm de mudar a lógica, porque, como eu falei lá para trás, né, é uma lógica diferente quando a seguradora passa a ser interveniente anuente do contrato. Ela tem uma posição contratual aqui. Ela passa a ter mais obrigações, ela tem que tomar mais cuidado, ela tem que avaliar esse risco, que é o trabalho da vida dela, é fazer a avaliação de risco, para não assumir risco demais. E aí começou, o que é que eles disseram para a gente? Olha, apresenta aí uma minuta do que vocês acham que seria uma apólice correta de seguro garantia com cláusula de retomada e a gente vê a partir daí. Aí eu fiquei responsável por isso, peguei uma minuta de seguro garantia normal e comecei a redigir lá do que estava na minha cabeça. Não fazia nem ideia do que ia dar ou não. Estudei regulamento da SUSEP, tá? Tem um regulamento importante da SUSEP em relação a isso, acho que é a resolução 662 da SUDEP, depois eu posso passar para vocês também. E fiz o que eu achava que seria interessante para a administração pública. E foi bem legal esse trabalho, né? Porque assim, eu sempre gostei dessa área de contratos, de cláusula e tudo mais, e assim, eu pude redigir com certa liberdade. Fiz o que eu achava que dava e mandei para lá, né? E quando eu mandei para eles, a gente mandou para eles, o outro procurador revisou também, a gente mandou para eles e mandaram de volta rasgando, né? Ah, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui a gente não concorda e tal. Assim, eles só estavam esperando receber para dizerem, né, o que, que realmente podia ou não podia. Normal, né, também do jogo, mas a gente passou vários meses de tratativas ali, até chegar em dezembro de 2023, que foi quando a gente finalmente conseguiu uma aprovação do clausulado. E aqui a gente precisou de uma aprovação tanto da FENSEC, a Federação Nacional de Seguros, quanto da FENABER, que é a Federação Nacional dos Resseguros. É uma coisa que eu não sabia, né, desse mercado, como é que funcionava, mas é um mercado extremamente regulado, extremamente cheio de normas, e é necessário ter muito cuidado, né, no lado das seguradoras, e é natural que seja assim, porque o trabalho delas realmente é de risco, né? E tem muita norma ali, e elas precisam muito das resseguradoras também, porque elas têm um limite ali muito específico de quanto do capital social delas elas podem ter de seguro. Então, assim, é um percentual bem baixo do capital social imenso da seguradora que ela pode ter sob risco em determinado momento. Então, para elas terem realmente a capacidade de emitirem apólices de seguros, eles precisam das resseguradoras que são de fora, e elas têm uma capacidade maior e dão uma garantia ali a mais, né, do que é possível fazer. Então, a gente precisou convencer também as resseguradoras. E até convencer as resseguradoras foi o ponto mais difícil, né, de toda essa discussão, porque eles realmente ficaram bem refratários, não entendiam bem como é que funcionava. E eu até juntei aqui alguns slides que eu mesmo preparei e apresentei para eles. Eu vou mostrar para vocês como foi a minha apresentação lá em São Paulo para convencer o pessoal. Acabou que em abril de 24 a gente teve o lançamento do primeiro edital e em setembro de 24 foi firmado o primeiro contrato de seguro-garantia com cláusula de retomada, com a apólice emitida, tudo certinho e resolvido. Tá? Então, assim, foi um período aí de maturação longo, né? Foi um ano, basicamente, até conseguir lançar o primeiro edital. Não foi fácil, mas foi muito produtivo, né? A gente teve bons frutos aí. Hoje, aqui em Mato Grosso, a gente já está chegando no sexto contrato de seguro-garantia com cláusula de retomada firmado. E depois eu vou mostrar para vocês essa notícia da Folha de São Paulo que mostra como é que o Brasil está se desenvolvendo com isso depois desse primeiro caso de Mato Grosso. Mas eu preciso falar para vocês, no meio disso, qual foi o primeiro passo que a gente precisou tomar, que a gente viu que assim, ó, sem isso aqui não vai funcionar. Como eu falei para vocês que ia falar sobre a definição do que é grande vulto, né? Vocês viram, pela lei, eu posso exigir até 30% do seguro-garantia, não, um seguro-garantia com até 30%, quando eu tenho uma obra de grande vulto. E é um ponto que até não falei para vocês, mas qual é a interpretação correta com relação a isso? Não quer dizer que eu preciso todas as vezes exigir 30% com seguro-garantia com cláusula de retomada. Eu posso ter um seguro-garantia com cláusula de retomada, em obras que não são de grande vulto, e nesse caso eu vou ter de 5 até 10%, o normal, certo? Então, por que que a gente teve que ir para a definição de obras de grande vulto? Porque só faria sentido chegar
a gente viu isso das seguradoras desde o início. Só faria sentido chegar a um clausulado que funcionasse se a gente adotasse esses 30%. Para adotar os 30%, a gente precisaria tratar de uma obra ou serviço de engenharia de grande vulto. Para ser de grande vulto, a gente teria que entrar na definição que já tem na Lei 14.133. Só que a definição que tem na Lei 14.133 de obras de grande vulto começa, né, não sei qual é o valor atual, mas começou com 200 milhões de reais. E 200 milhões de reais é uma obra, assim, para Estado já é muito grande. Para município, então, é uma obra faraônica que você vai ver uma vez na vida, outra na morte. Então, assim, qual foi a sacada que a gente teve aqui, que foi muito importante? Eu até preparei esse projeto de lei, a justificativa. O que tem previsto na Constituição é que o, o, a União ela pode legislar sobre normas, né, gerais em matéria de licitações e contratos, o que dá margem para que os estados e municípios legislem sobre normas específicas, né? E em suas normas específicas. Aí vem aquela discussão, né? Qual que é a norma geral, o que é a norma específica? É difícil saber. Mas para esse caso, tinha uma argumentação muito boa, tem, na verdade, uma argumentação muito boa, no sentido de que, quando a União estabelece obra de grande vulto de 200 milhões de reais, se você pegar o quanto 200 milhões de reais representa no orçamento da União, é isso aqui, é mínimo, é quase nada. Mas o quanto representa num estado ou num município, aí já cresce de tamanho. Ou seja, aquilo ali é desproporcional para estados e para municípios. Então, a gente entendeu que aquilo ali é uma norma geral, aplicável apenas à União, né? Legislou para ela, não é, perdão, não é uma norma geral aplicável especificamente para a União, legislou para ela, e haveria margem para a gente legislar aqui no nosso caso, e foi o que a gente fez. Então, eu não lembro do percentual, mas era assim, coisa absurda. Para a União era 0,00 não sei quanto por cento do orçamento anual, para Mato Grosso era tipo, sei lá, 2, 3%. Assim, diferença grande mesmo do que 200 milhões de reais representa. Então, o que é que a gente fez? A gente editou uma lei, né, da Assembleia Legislativa, uma lei prevendo que em Mato Grosso seriam consideradas obras de grande vulto aquelas de valor estimado acima de 50 milhões de reais. Nesse caso, você já consegue ampliar, no nosso caso aqui especificamente, a gente consegue já ampliar muito o nosso leque de obras que são consideradas de grande vulto. No meio dessa argumentação, o que foi que a gente precisou demonstrar? Foi bem interessante. As consequências de você considerar uma obra ou serviço de engenharia de grande vulto, né, e aumentar a forma de você poder enquadrar, ou seja, você bate para 50 milhões, então tem mais obras que vão ser enquadradas como de grande vulto. Quais são as consequências disso? São três e todas elas são positivas. Passa a ser obrigatória a previsão de uma matriz de alocação de riscos. Maravilha, muito bom. É obrigatória a implantação de um programa de integridade para o licitante fornecedor. Maravilha, muito bom. E três, passa a ser possível exigir a prestação de garantia na modalidade de seguro-garantia com prazo de retomada nesse percentual de até 30% do valor inicial contratado. Maravilha também. Então, assim, só são coisas boas que surgiram dessa ampliação. Não é uma ampliação que passa a ser maléfica por interesse público. Não, pelo contrário, é até muito boa. Quanto mais obras forem consideradas de grande vulto, melhor. Né? Não necessariamente você precisa ter uma ampliação muito grande, tem que ser de acordo com a realidade de cada ente, mas é bem interessante que você tenha isso. Inclusive, os outros entes federativos estão fazendo exatamente isso agora. Goiás acabou de aprovar uma lei prevendo também 50 milhões de reais como sendo o valor base lá deles para considerar uma obra de grande vulto. Paraná também fez isso, foi o segundo estado a lançar um edital com seguro garantia com plano de retomada. Pernambuco, salvo engano, também fez essa redução. Então, assim, acabou se difundindo isso para ser uma prática comum e que permite chegar a esses 30%, que foi o que as seguradoras colocaram como, ó, precisa ser pelo menos isso para fazer sentido, senão economicamente nem faz sentido para a gente. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui são os slides que eu apresentei para o pessoal das seguradoras para explicar. Isso aí, depois de a lei já ter sido aprovada, a gente ter mandado o primeiro clausulado, a gente ter voltado, ido e voltado, tudo mais, né? A gente discutiu muito sobre quais seriam os detalhes mesmo daquela apólice. E aí eu tive que ir lá explicar para eles, olha, pessoal, no caso de Mato Grosso permitiu mostrar isso muito claramente, a gente não estava querendo fazer esse garantia com plano de retomada para acionar mais a seguradora. Não é bem isso, não foi esse o propósito. A gente não estava com muitas obras paralisadas e que não estavam funcionando. Na verdade, o que a gente queria era ter um fator a mais de análise, tanto prévia
e aí daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais com relação a isso, quanto posterior, que é a seguradora ser interveniente no ente e ajudar também na verificação da execução do contrato. Era basicamente isso. Então, assim, era uma coisa positiva, não é que a gente estava precisando, mendigando, pelo amor de Deus, venha salvar nossas obras. Não era isso. Então, isso deu uma segurança muito grande para o pessoal das seguradoras. E a gente demonstrou que, ó, não, também não é uma coisa que não vai mais acontecer. Aí a gente mostrou, ó, de 24, isso foi em 23 que eu fiz a apresentação. De 24 a 23, a Sinfra, que é a secretaria que eu estava lotado e continua agora como secretário, tinha uma previsão, na época, de 100 obras a serem realizadas. A gente já executou boa parte delas aqui. E os objetos vão desde pavimentações, pontes de concreto e outras obras aí mais específicas. Dessas obras previstas, das 100, 15 delas superariam os 50 milhões de reais. Então, assim, a gente mostrou que, olha, tem uma sequência, vocês não vão precisar mudar tudo, toda a forma de agir, de pensar com relação a um contrato, mas também não é nada exagerado aqui que vai ficar difícil de vocês eventualmente acomodarem. Então, assim, tem mercado para todo mundo. E aí, o que que a gente demonstrou? Olha, pessoal, aqui a gente tem nas obras vídeo monitoramento. Vocês não vão precisar ficar deslocando o pessoal o tempo todo para avaliação das obras. A gente demonstrou, olha, aqui a gente tem câmera em todas as obras, dá para ver 24 horas. Todas não, né? Mas na maioria das obras a gente está colocando pelo menos de grande vulto isso. Então, vocês vão poder avaliar isso o tempo todo, vão poder monitorar, reduz o custo para vocês, já facilita. E aí tive que demonstrar de onde é que vinham os nossos preços também, que foi uma dúvida que eles tiveram, que assim, envolve aquilo que eu falei, né? Que eles tinham esse receio com relação ao limite de garantia, o limite máximo de garantia. E eu expliquei para eles, olha, vocês vão passar a receber os empenhos, esses empenhos são com valores suficientes para você terminar a obra. Demorou até para o pessoal das seguradoras entender que se a obra para com 50% e teve 50% pago, os outros 50% que eu tenho para pagar ali dentro do orçamento são em valores que são, ninguém tirou da cabeça, são valores referenciais ali que a gente tem, que pode vir do ciclo, ou pode vir do sistema SINAP, a gente explicar o que é cada um desses sistemas era, de onde é que vinha, quem é que administrava, quando é que o valor ia ser atualizado e tudo mais, e que esses valores têm também um BDI. Eles nem entendiam muito bem como é que funcionava isso. Eu expliquei, olha, sobre aquele valor ali que a gente tem, que é o valor oficial da tabela referencial, tem um adicional que cobre despesas indiretas. Isso aí vai incluir lucro, administração, riscos, seguros, garantias, tributos e tudo mais. Então, assim, o importante, a grande sacada é, vocês não vão sair no prejuízo por executarem a obra seguradora. Vocês vão, na verdade, ou quem vocês indicarem, vai receber o lucro também, né, nesses valores dos empenhos. Então, assim, vai ter uma margem ali, mesmo que você tenha que refazer partes da obra, porque a pessoa abandonou, porque teve algum problema, você não vai chegar no limite de 30%, naquele limite máximo de garantia de 30%. Então, assim, tem uma margem aí segura para vocês trabalharem e a gente teve que explicar tudo isso. Tá? Tanto é verdade que um fato que aconteceu aqui no nosso caso foi que a gente precisou fazer uma adaptação do nosso BDI. Tá? E isso é possível fazer, o TCU permite também, e a gente teve que reavaliar o percentual especificamente com relação ao próprio seguro. Porque, como eu falei, ó, o BDI inclui lucro, administração, riscos e seguros também. No nosso, inicialmente, a gente tinha uma previsão de 0,25% do valor do BDI era com relação à cobertura do que seria o seguro, né, o prêmio de seguro. No nosso, aqui de seguro garantia com cláusula de retomada, a gente trouxe uma previsão de 1,5%. Então, assim, o manual de custo do Danish, a gente até cita aí, ele permite que você tenha uma proporcionalidade com relação a certos itens que compõem o BDI, tá? E aí a gente fez essa avaliação. Olha, vamos tentar colocar aí um e-mail, a gente não tinha certeza também do que é que iria conseguir ou não cobrir o valor da apólice, porque a gente não sabia qual era o valor da apólice no primeiro contrato, mas a gente viu depois na prática que 1,5% cobre muito, tá? Deu tranquilamente para cobrir o valor da apólice do seguro garantido. Com isso, com toda essa discussão, né, a gente conseguiu demonstrar para eles que, olha, funciona, não é nada de outro mundo, agora, é uma lógica diferente. E aí as seguradoras começaram a entender que realmente não é uma lógica diferente, mas que a gente vai conseguir acomodar. A primeira delas que conseguiu acomodar foi a Tóquio Marine.
que foi uma seguradora que desde o início tinha entendido a lógica da coisa e tinha começado a se preparar internamente para isso. Então, assim, o primeiro contrato que a gente teve, que foi firmado, teve uma apólice da Top Marinho, porque eles se prepararam. E aí, vejam que interessante, eles adotaram tanto abraçaram tanto essa nova lógica, que na hora de começar a obra, eles mudaram um representante, um engenheiro da própria seguradora, para fazer visita ao canteiro de obras. Então, o cara veio presencialmente aqui em Mato Grosso, terreiro, no terreno com atoleiro, foi lá, porque era uma obra de implantação de pavimentação, ou seja, está sendo pavimentado agora a estrada, até agora é só terra mesmo, estrada de chão. E ele foi lá, visitou, conheceu. Então, a lógica mudou. A lógica da seguradora também mudou. Então, ela passou a ser independente anuente, passou a realmente a representar uma nova figura dentro ali do nosso contrato. E isso deu tanto certo, que é o que eu estava falando, né? Acabou de sair na Folha de São Paulo esse levantamento aqui, do que é que já foi segurado como seguro-garantia. Eles fizeram até esse ranking aí. Mato Grosso, de fato, foi o primeiro. Vocês vejam que já tem os 6 contratos que eu falei, né, com os valores contratados aí. Paraná já tem um que conseguiu fazer também. E tem algumas licitações em andamento com o seguro garantia também, com essa cláusula de retomada. Né? Pernambuco, Distrito Federal está tentando também, por meio do TRF1, o Pará e Minas Gerais. Minas Gerais, Pará tem inclusive 2 contratos que estão fazendo isso. Então, assim, foi algo que deu certo, se difundiu e que tem muitos valores. Atualmente já está em 900 milhões, né, que já contrataram, grande maioria disso daqui de Mato Grosso, né, uma grande parte de Mato Grosso, considerável. E no total de todos esses projetos aí em andamento, 3,3 bilhões de reais de investimentos que estão sendo garantidos por essas apólices de seguros. Então, assim, foi um projeto que deu muito certo, tá? Foi, assim, bem interessante participar disso. Enquanto servidor público, eu nunca imaginei que participaria de algo tão interessante, de negociações que foram, assim, bem acaloradas. Teve alguns momentos, assim, foi bem tenso mesmo, de o pessoal dizer, ah, você não está entendendo, você não entende como a seguradora funciona, e eu dizer, não, vocês não estão entendendo como é que funciona aqui a administração pública, vocês estão perdendo aqui de um negócio que vai ser bom para vocês também, e tudo mais, enfim. Foi uma confusão bem interessante. Eu fiquei muito grato por ter participado disso. E aí, no final, só para. Eu sei que a gente está quase chegando na hora de aula, vou pensar aqui mais um pouquinho, tá? Mas é porque é interessante para mim esse assunto. Não sei se para vocês também, mas para mim é bem interessante falar disso. Vou falar um pouquinho de como foi a apólice que foi aprovada, para vocês entenderem como foi a lógica final do que a gente fez. Com relação ao objeto, isso aqui é da nossa apólice mesmo. O que, é que a gente fez? Foi aprovada a apólice lá no FinSeg e na FENABR, e essa apólice passou a ter um anexo dos nossos editais. Então, sempre que a gente tem um edital com obras de grande vulto, vai como anexo já essa apólice do seguro-garantia, que é o que a seguradora vai ter que adotar para não ter dúvida, para ninguém ficar de, a seguradora uma é assim, a outra é assim. Não, é desse jeito aqui, porque esse foi o jeito que foi aprovado pela FinSeg. E aí, se outro ente público for fazer e quiser mudar essa apólice, vai ter problema, porque a que foi aprovada foi essa daqui, e é essa que as seguradoras estão adotando, porque a FinSeg também deu o aval, né, avalizou essa daí especificamente. E agora, inclusive, a gente tem outras seguradoras que também estão adotando. Não sei se colocaram aqui nesse da Folha de São Paulo. Ah, colocaram, olha só. Teve a Tóquio, que foi o primeiro de Mato Grosso, a Junto, Tóquio e Junto foram as que fizeram basicamente, mas eu sei que já tem outros também que já estão adotando, né? Acho que a Potential, a Prudential também está fazendo. Já tem outras seguradoras aí no mercado que estão fazendo esse seguro garantido de cláusula de retomada, mas dentro dessa apólice que foi aprovada. Tá? Não adianta chegar para inventar a roda de novo, porque isso vai ser problema. E aí, o objeto do seguro, que ficou sendo, a apólice garante ao segurado até o limite máximo de garantia nela previsto. Aí, aqui ficou aquela interpretação, né? O limite máximo de garantia para se você tiver retrabalho ou algum problema que vá além do que os empenhos já cobrem normalmente ali. Empenhos e os reajustes também. E, se for o caso, eventualmente um reequilíbrio do contrato, se for necessário. Também vai ser direito da pessoa que vier assumir, né, a obrigação da retomada. Então, até o limite máximo de garantia, o prejuízo indenizável efetivamente apurado
mediante a retomada visando a conclusão do empreendimento em caso de inadimplemento do tomador, mediante contratação de um substituto ou pagamento de da importância segurada que é dentro do limite de garantia. Né? Como eu falei, tem as duas opções. Ou a seguradora vai fazer o pagamento do que foi segurado, ou ela vai assumir a execução da obra. Aqui na apólice, isso aí veio de várias negociações, as seguradoras preferiram deixar muito claro que ela vai, de fato, contratar um substituto. Ela não vai executar isso, porque realmente a seguradora não é da expertise dela fazer uma gestão de obra. Ela tem problemas até com relação ao CNPJ dela, o CNAE dela também, poder aceitar esse tipo de serviço, né? Então, para não ter esse problema, ela vai sempre contratar um substituto, e o natural é que, eventualmente, se forme um portfólio ali de cada seguradora de quem é que ela confia para fazer essa retomada. Aí, qual que é o conceito aqui de inadimplemento? Isso aqui também é importante, difere um pouco do que tem no seguro-garantia normal, né? Que ele vai garantir multas. A multa não necessariamente vem de um inadimplemento completo do contrato. Você pode multar o contratado sem necessariamente fazer a rescisão do contrato. Nesse caso aqui específico, para ter o inadimplemento que permite o acionamento do seguro, ele precisa ser definitivo e irreversível, que aí é realmente quem seja a rescisão unilateral do contrato. E a indenização, qual é o conceito? Né? O cumprimento pela seguradora das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado no contrato principal, sob uma das seguintes formas. E aí também veio da negociação. A lei não prevê isso, tá? Um detalhe, a lei não prevê quem vai ter que necessariamente escolher se vai ser um caso ou se vai ser outro, vai ser o pagamento ou se vai ser a retomada. Das negociações saiu que caberia à seguradora realmente fazer essa escolha, porque ela queria avaliar no momento como é que está a obra, se faz sentido ou não fazer e quais seriam os sobrecustos que ela teria. Então, cabe exclusivamente à seguradora definir se vai fazer o pagamento em quantia em dinheiro, até os 30%, que é o limite máximo de garantia, ou fazer a retomada e a conclusão do empreendimento por meio da subcontratação de alguma outra empresa que seja especificamente capaz de fazer isso, né? Aí tem aqui a previsão, devendo a seguradora suportar financeiramente somente o prejuízo indenizável apurado para a retomada e a conclusão do empreendimento. Então, assim, a seguradora vai. Aconteceu a rescisão, a seguradora vai avaliar, olha, para mim vale a pena fazer o pagamento até os 30% da indenização, ou vale a pena fazer essa assunção, receber os empenhos até o final, e, se for o caso, cobrir o que tem ali de prejuízo além do empenho, desde que esteja até o limite de 30%. Essa é a avaliação que a seguradora vai fazer no momento. No futuro, a gente não sabe como é que vai acontecer ainda, mas é o que está previsto. Né? E quais são os cuidados que a gente tem que ter aqui? Até do lado da administração pública, muda um pouco também a relação. Como a seguradora passa a ser interveniente anuente, passa a ter um controle maior do contrato, é necessário que ela tenha acesso a todas as alterações contratuais e a tudo aquilo que altera até a expectativa de que o contrato seja cumprido. Então, sempre que a gente tiver uma expectativa de sinistro, né, quando o segurado, que é a administração pública, perceber que é possível que ocorra algum inadimplemento, teve algum atraso de obra, qualquer coisa com relação a isso, tem que mandar a expectativa de sinistro para a seguradora. Isso, inclusive, dando aqui a dica, né, o macete para lado da administração pública, acaba sendo algo bom, porque na hora que isso chega lá na seguradora, a empresa começa a ficar com um sinalzinho vermelho ali, amarelo, né, para a seguradora. Então, no momento que ela for tentar contratar um novo seguro, garantia para outra obra que ela tem conseguido vencer alguma licitação, ela vai ter problema para conseguir o seguro se tem uma expectativa de sinistro em aberto que não foi resolvida. Que a seguradora vai dizer, olha, peraí, meu amigo, você está querendo um novo seguro aqui, se você já está com possibilidade de problema com relação àquele outro, né? Vamos com calma aí, vamos analisar isso direito. Então, assim, as empresas assim, ficam com o cabelo em pé quando isso acontece. Então, é um ponto a mais aí, querendo ou não, de reforçar que o contrato tem que ser cumprido em caso de atraso. Então, tem esse lado positivo para a administração pública, mas também tem o cuidado que a administração tem que ter, de sempre, sempre, sempre fazer essa comunicação, porque senão ela pode perder, né, o direito também de seguro, desde que, se ela não comunicar, disso resulte um agravamento do risco coberto e impeça a seguradora de atuar, né, para evitar algum conflito ou adotar medidas, como tem aí na cláusula 13.3. Tem também uma nova lógica de monitoramento, né? Agora, a seguradora tem uma
uma obrigação, na verdade, muito maior de acompanhar, né? O segurado, que é a administração pública, tem que sempre encaminhar relatórios, projetos, diários, arquivos, tudo mais com relação à obra ou serviço contratado, e tem que franquear a seguradora acesso, né, ao canteiro e a todas as informações possíveis e imagináveis. A seguradora também pode acompanhar, né, a execução das obras, e aí foi uma coisa que também pelo caso de Mato Grosso a gente colocou na 10.3 aí, pode acompanhar as obras, inclusive com mecanismos eletrônicos digitais, né, de internet das coisas, robôs e drones, o que seja, para não precisar a seguradora estar presente fisicamente no local, ela também vai poder avaliar. Mas o fato é, ela vai precisar fazer esse acompanhamento, ela precisa ter um conhecimento da obra. Então, assim, o seguro garantia com cláusula de retomada fica mais custoso também, em termos de apólice, de custo do prêmio, até mesmo porque a seguradora passa a ter obrigações a mais, ela vai ter custo para fazer esse acompanhamento, né? Tem que deixar um pessoal, tem que entender da obra e tudo mais. E aí, a questão da retomada e o limite de garantia, que eu meio que já antecipei aqui para vocês, né? Como é que funciona. Depois que a seguradora fizer a análise, ela vai assumir o contrato e vai assumir recebendo os empenhos, né? E tem aí a previsão, né, de que a seguradora vai ter que passar a, a ter, né, os valores daqueles empenhos. Caso seja necessário também ter aditamentos, prorrogações do contrato, para ajustar o preço, né, reajuste, tudo isso está previsto também como direito da seguradora. E se chegar no limite máximo de garantia, ela fica isenta também, e aí a administração pública vai ter que dar um jeito de fazer aportes. Quando é que isso vai acontecer? Sei lá, eventualmente vai precisar de um aditivo de contrato para poder fazer a conclusão do empreendimento. Eu acho que isso é difícil de acontecer, tá? Porque aí, veja, de uma obra de 100 milhões de reais, você coloca no seguro garantia de 30%, são 30 milhões de reais. Aí, digamos que o cara executou até a metade ali, 50 milhões de reais. Ainda tem mais 50 milhões para a seguradora receber de pagamentos. Será que vai ter 30 milhões de reais ali de retrabalho, de coisa a mais? Eu acho difícil, né? Considerando que a gente vai ter reajuste, vai ter tudo mais, eu realmente acho difícil disso acontecer, mas as seguradoras ficaram bem preocupadas de que isso ocorresse. Então, vamos ver na prática o que vai acontecer. Eu realmente aposto que isso não vai acontecer, nunca vi acontecer, até porque se isso acontecesse, não existiria a figura da contratação do remanescente da obra. Então, a nova lei facilitou isso muito, né? Não é mais um caso nem de dispensa, é só um procedimento normal. Se tem a inadimplência da pessoa, tem a rescisão, eu posso simplesmente chamar o segundo colocado pelo preço do primeiro. Então, se acontecesse realmente de precisar de retrabalho de mais de 30% do valor da obra, nenhum segundo colocado aceitaria a contratação do remanescente. Não existiria por que existir essa figura, né? Então, assim, se a figura existe e se tem interessado no remanescente de obra, no caso da seguradora vai ser a mesma coisa. A retomada é como se fosse um remanescente de obra, que vai receber também aqueles pagamentos. E, inclusive, por isso a administração pública passa a ter duas saídas até. Se a seguradora não quiser fazer a assunção do projeto ali para executar até o final, vai receber a multa e a administração simplesmente passa a chamar o segundo colocado. Aí, se o segundo colocado não quiser, vai para o terceiro e tudo mais, ou então, no final, aí que realmente vai para uma nova licitação. Então, assim, seguro garantia com cláusula de retomada passa a ser uma opção a mais para a obra ser terminada. Mas o que realmente é importante dela, e eu quero que vocês percebam bem isso, é que a administração pública, por conta da 14133, tem um limite do quanto ela pode cobrar de qualificação. A gente só pode cobrar de qualificação que está expresso na lei. A gente não pode ir muito além daquelas análises que estão previstas ali, de regularidade fiscal, econômica financeira, jurídica e tudo mais. A seguradora não. Ela pode ir um pouco além. Inclusive, nesse caso, ela deve ir um pouco além, porque ela vai assumir responsabilidade também como interveniente anuente. Ela é sócia da empresa, né, digamos assim. E aí, o que é que aconteceu na prática? As seguradoras passaram realmente a fazer análises que a administração pública não podia fazer, e algumas empresas que não caíram dentro dos requisitos da seguradora, que são mais duros, não conseguiram apresentar a apólice. No nosso primeiro contrato, aconteceu exatamente isso. A empresa é aquela coisa, né? O pessoal fala, sócio rico e empresa pobre, né? Tem muita gente de empreiteiro que faz isso. Tira o dinheiro da empresa, não deixa quase nada lá, um pouco capital de giro e saca tudo. E aí, quando chega lá na seguradora, que pode realmente analisar isso, o patrimônio líquido está quase zerado e a empresa já tem vários contratos ali de outras obras, comprometendo, então,
a saúde, né, financeira dela. Funciona para segurar para a empreiteira? Funciona. Mas para a seguradora não funciona, porque ela está entrando ali com um risco a mais de a empresa dar um default ali e não conseguir honrar com suas obrigações. Porque lembre-se, a empreiteira só recebe depois que ela faz a medição. Então, assim, ela precisa ter capital de giro ali. Então, para a seguradora, ela vai exigir um capital de giro maior para poder a coisa funcionar. Então, aconteceu o caso de o pessoal simplesmente não conseguir. Empresas, assim, que têm vários contratos não conseguiram por quê? Porque a rigidez da seguradora é maior. E é natural que seja, e deve ser assim. Não tem nada ilegal, não é direcionamento, não é nada disso. É porque a seguradora realmente está assumindo um risco maior ali e obrigações maiores também. Então, ela vai querer analisar se o desconto foi exagerado. Então, a seguradora pode perguntar: olha, você deu 15, 20% de desconto aí, por que você deu isso? Onde é que você tem ganho de eficiência? Então, a seguradora vem cobrando isso e as empresas têm que explicar por que é que elas conseguem dar aquele desconto maior do que os outros, para ganhar a licitação. Então, assim, algo que a administração pública nunca poderia perguntar, entendeu? Nunca poderia aprofundar. Então, o importante desse seguro-garantia é filtrar mesmo, de uma forma mais aprofundada, quem é que vai entrar nessas licitações. Então, isso é uma vantagem muito grande desse formato. E lá nos Estados Unidos funciona muito assim, você quase não tem requisito ali, dependendo do estado, obviamente, tem alguns estados que são parecidos com o Brasil. Mas, no geral, você não tem muitos requisitos ali para contratação, você chega para a empresa e diz, tá, você quer assumir, beleza, agora traz um seguro aqui de 100% de que você vai conseguir fazer isso. Então, quem faz o filtro de habilitação, na verdade, é a seguradora. E a seguradora, meu amigo, não tem motivo, não. Elas realmente estão ali para tomar todo o cuidado com relação ao risco que elas vão assumir. Natural, e é assim que deve ser mesmo. Então, nos Estados Unidos funciona desse jeito. Aqui a gente tem um modelo meio que, digamos, híbrido agora. Então, o bom do seguro-garantia é isso. Permite uma análise mais aprofundada. E, como disse, né, o governador aqui na época, de político mesmo de falar, né? Aí ele falou, acabou a picaretagem, né? Não tem mais picareta na licitação. É assim, é uma forma de falar exagerada, claro, mas assim, realmente há uma redução, porque as empresas passam a realmente ter um sarrafo maior ali para cumprir os requisitos. E aí depois há também essa ajuda, né, esse auxílio, essa participação maior da seguradora, que vai ter todo o interesse em manter a obra funcionando ali, e qualquer atraso ela vai dizer, ó, meu amigo, e aí, você vai cumprir ou não vai cumprir? O que é que está precisando? Então, assim, toda a apólice do seguro foi desenvolvida nesse sentido, que a seguradora tem que também participar disso, que é algo que a gente queria. Ah, a empresa está indo devagar, devagar, devagar. E, ô, seguradora, vem cá, olha só seu amiguinho aqui o que está fazendo. E aí, vai ficar desse jeito? A seguradora vai entrar de forma mais firme também, nesse caso, seguro garantia com clause de retomada, se isso acontecer. E aí, no final, depois de passado tudo isso, de primeira filtragem, de monitoramento da seguradora, se chegar ao caso de uma rescisão de contrato, aí você tem a garantia maior de que a seguradora ou vai pagar ou vai fazer a assunção do contrato até o final. Então, assim, a grande sacada do seguro garantido de cláusula retomada é toda esse passo a passo, não é a retomada em si, entende? É mais do que só a retomada, é você ter realmente uma garantia muito maior para a administração pública. Então, assim, pessoal, em linhas gerais, para não alongar também demais aqui, é isso, tá? Que a gente tem e o que a gente fez até agora. A gente tem muito para avançar ainda com relação a isso. A gente teve um período assim tenso, tá, com relação às empresas. A gente precisou até mediar aqui, porque as empresas ficaram tensas com relação às novas exigências que a gente passou a perceber, né, com relação às seguradoras. A gente precisou mediar aqui, acalmar, coisa e tal. E assim, o procedimento se formou. E hoje eu acho que eu posso dizer assim, está bem formado o procedimento, está bem claro. As empresas entram já meio que sabendo qual é o formato, o que, é que as seguradoras exigem. Tem gente que já faz um pré-cadastro lá na seguradora, que a seguradora falou, né, algumas vezes aqui já pra gente, ó, tem pessoal que é acostumado no seguro garantia normal a aparecer no último dia lá para pedir a pólice, contratar e tchau. Nesse caso aqui não funciona assim. Precisa de mais tempo para a seguradora analisar. Você veja, a seguradora analisa agora matriz de riscos, analisa o projeto, analisa o orçamento para ver se a administração pública fez bem feito também, ver a capacidade da empresa que está pedindo o seguro, ver o patrimônio líquido, ver o desconto que ela está dando, que ela deu no final das contas, né? Porque depois de homologada a licitação que tem os 30 dias.
Então, assim, tem uma análise aí toda a ser feita, e é interessante que as empresas tenham um relacionamento maior com as seguradoras, para que elas tenham a garantia de que vai funcionar e vai sair no prazo adequado, né? Aquela policy. Então, basicamente é isso, tá? Esse é o nosso caso aqui de Mato Grosso, foi isso que a gente teve de vivência. E fico à disposição aí se vocês tiverem dúvidas com relação ao que foi dito, alguma coisa mais específica, fiquem à vontade. Excelente, professor. Eu estava aqui pensando que para a administração pública é incrível, né? Ela encontrou uma parceira para até fiscalizar os contratos, para reduzir a inadimplência, vir ganhos claros para a administração pública. Realmente, de fato, acho que para a seguradora há um risco, né? Um novo mundo a se conhecer, eles têm que ter uma garantia, eles vão ter um esforço maior para segurar aquilo, né? Há uma energia maior mesmo. Mas é assim, interessante o trabalho da administração pública e convencer a empresa privada em participar disso, né? E você veja, é um dos pontos principais que eu falei para eles que eles não estavam percebendo. Cara, o BDI tem lucro. Vocês vão sair no lucro. Vocês vão receber, por mais que tenha eventualmente um trabalho ou outro, vocês têm chance de ou pagar, as opções são ou pagar ou possivelmente sair no lucro ou sair no zero a zero. No mínimo você vai sair no zero a zero ali, porque simplesmente você vai ter esses retrabalhos todos que vão passar do valor. Então, assim, não é um negócio. Uma dúvida que eu até fiquei aqui pensando foi a parte que você falou da parte remanescente. Se a administração, como é que seria essa resolução? Ela deixa, recebe ou segura alguma coisa e depois passa a contratar a remanescente em outra empresa? Ou essa outra empresa vai ser segurada por essa seguradora, pela pólice? Peraí, eu não sei se eu entendi muito bem. Você está dizendo se tiver a rescisão do contrato, né? Isso. E aí for ocorrer a Tipo retomada. uma Se a parte seguradora. remanescente, Tá. E que nesse caso a seguradora vai continuar responsável, você diz, nesse sentido? Eu entendi que a seguradora ficaria responsável, ela pode executar ou subcontratar. Só que em Isso. dado momento a gente passou sobre a administração licitar a parte remanescente da obra a outra empresa. E aí, como é que Ah, ficaria a seguradora nessa situação? Ela tá. continua recebendo ou ela que vai Então, segurar essa empresa? não, da forma como tá, o itinerário é o seguinte: teve rescisão, seguradora, você quer assumir ou não quer assumir? Quer pagar ou quer assumir? Se ela não quiser assumir, ela tem 30 dias para fazer essa avaliação, um prazo relativamente curto para nos ajudar. Então, não quer assumir, vai pagar a indenização. Aí a administração pública ainda tem a opção de contratar o remanescente por meio do procedimento que tem na lei. Você não precisa fazer uma nova licitação. Daí, nesse caso, você vai, a administração pública, receber a indenização e chamar o segundo colocado lá da licitação original para contratar ele mesmo também o seguro-garantia, tá? Ele vai ter que contratar outro e seguir com a execução da obra. Agora, se a seguradora assume a obrigação e vai executar a obra, aí fica só ela e não tem, pelo menos até agora, não, a gente não chegou nesse ponto de discutir isso, mas acho que não vai ter a necessidade de um novo seguro ser contratado. O que não impede de o subcontratado da seguradora, a seguradora dizer, olha, eu quero que você tenha um seguro também aí, do mesmo jeito que você contrata um empreiteiro e cobra o seguro dele, né? Mas aí é a seguradora que se vira, né? Não precisa da administração pública pensar em segundo colocado, nem nada disso. Entendeu? Ela tem a obrigação de executar, obrigação finalística, né? De chegar no final da obra, seja por ela ou por uma boa pessoa que ela contratar. Ah, Ainda tem entendi. um novo seguro. Entendi. Tá? Perfeito, professor. Eu acho que tem algumas perguntas no bate-papo aqui. Me pergunta aqui onde encontrar os links editais. A gente tem no site da Sinfra, tá, Maria? Eu não tenho disponível aqui tão fácil agora, mas no site da Sinfra Mato Grosso tem uma aba lá que são das licitações e contratos. Eu posso depois passar para a Sandy ou para o professor Thiago algum dos links dos editais que a gente já teve, para vocês poderem dar uma olhada, baixar a pólice e tudo mais, para vocês verem. Lá tem o anexo bem claro. João levantou a mão, pode falar, João. Fique à vontade. Professor, boa noite. Queria cumprimentar o senhor e parabenizar pela aula aí, maravilhosa, um tema aí realmente específico, muito interessante na área de contratações públicas. A minha pergunta, todavia, professor, é no mesmo cenário, mas do outro lado do contrato.
né? O senhor nos explicou agora muito bem sobre a possibilidade da administração pública exigir uma contratação de um seguro em caso de inadimplemento da obrigação pelo contratado, né? Mas seria possível uma situação inversa? O senhor já viu uma situação no seguinte sentido, que muitas vezes nós que atuamos na área de administração pública, principalmente a administração pública municipal, ela é conhecida pela inadimplência, né? Enfim, o pagamento se dá por via precatória, então muitas vezes a empresa presta o serviço, vende um produto e não recebe, né? Seria possível ela, dentro de um contrato, obrigar, digamos assim, não obrigar, né, mas contratar com a administração pública a possibilidade de um seguro em caso de inadimplência da administração pública no pagamento de um serviço ou de um produto? Cara, eu nunca vi isso acontecer, mas não acho que seja impossível, né? Os seguradores têm muitos produtos ali, eu realmente não conheço todos, mas isso seria um produto possível, né? Você dizer, olha, eu tenho esse direito aqui, né? Talvez seja até um negócio interessante para a seguradora. Eu tenho esse direito, se não me pagarem, você me paga e depois fica um precatório, né? Seria basicamente isso. Eu realmente nunca vi, mas também não acho impossível que exista, não. Acho que deve ter, do jeito que é comum, né, a gente deixar de fazer pagamento das coisas. E esse foi um dos pontos também aqui em Mato Grosso, tá? Que assim, a gente mostrou, ó, tá tudo em dia. A gente está pagando muito bem, ninguém pode reclamar. Porque a seguradora passou a analisar também o ente, tá? Isso foi uma coisa que eu não falei. Mas a seguradora também analisa o ente para saber se ela vai querer, não é nem só o contratado, se ela vai querer segurar o ente federativo, que também pode não fazer pagamentos para ela, se ela for assumir depois. Então, assim, é complicado. Tem que tá bem, assim, para demonstrar que o negócio funciona, senão o pessoal nem aparece. Nesse caso específico. Nos demais, aí tem que... Eu realmente não conheço, mas eu acho que é possível que exista também esse tipo de seguro. Wilson, pode falar. Boa noite a todos. Professor, aconteceu uma situação nossa aqui no município em que nós tentamos licitar uma obra com recursos do governo federal e não apareceu interessado pelo fato do seguro garantia, certo? Por quê? Alegavam, né, desconhecimento e o desinteresse. Desconhecimento pelo fato de não ter como, da dificuldade de calcular esse valor que seria para terminar a obra após o abandono do contratado, certo? Aí a pergunta é o seguinte: como que o Estado do Mato Grosso conseguiu esses parâmetros para reduzir esse valor? Tá? Quais foram os parâmetros que vocês utilizaram? Porque eu estou vendo que os municípios vão ter que começar a se mexer nisso, porque para municípios de pequeno porte, obra talvez aí de 5, 10 milhões, já são obras grandes. Uhum. E nós estamos ficando sem essa garantia aqui a nível de municípios pequenos. Essa obra minha lá é de 2 milhões e meio. E para nós ele é muito grande. Já foi repactuado por um abandono já anterior, já, né? Então, quais foram os parâmetros utilizados? Se o senhor tem esse material para disponibilizar para nós através da Elencos, para a gente estudar, porque eu vejo essa necessidade, né? Inclusive, se o senhor conhece algum município que já fez essa redução, já regulamentou essa redução, algum caso específico. Tá, só para eu ter certeza que eu entendi. Você está falando da redução do valor que considera para obra de grande vulto, né? Aqueles 50 milhões que eu falei. Perfeito. Tá. O parâmetro que a gente utilizou aqui, como a gente está em meio acadêmico, eu posso falar um pouco mais abertamente, né? Não foi para um estudo técnico específico. Foi assim, do que a gente tinha de conhecimento, do quanto a gente tinha de obras projetadas, o que seria uma média ali, para não ficar muito alto, ficar naqueles 15%, 20% ali que eu falei, tá? Então, a gente tinha 100 obras previstas para os próximos 2 anos, 15 delas é que seriam acima de 50 milhões. Então, a gente viu, ó, se for muito mais alto que isso, vai reduzir muito a quantidade de obras. Se for mais baixo, vai ficar muito grande, a gente pode não conseguir, não vai funcionar. Então, assim, foi o que funcionou para a gente viu, não, 50 milhões funciona. Naturalmente, para um município vai ter que ser reduzido mesmo. Tá certo, foi o que eu falei. O ponto que a gente levantou, e aí eu posso passar para vocês a minuta do projeto de lei que eu fiz,
mas eu não sei se eu citei isso no projeto de lei, eu fiz isso internamente, essa avaliação. Foi aquele de comparar quanto 200 milhões representa no orçamento da União. Ah, é 0,05%? Ok. Quanto que 200 milhões representa no orçamento desse município aqui? Entendeu? E aí, quanto que seria o 0,05% do orçamento do município? Aí você pode chegar em algum valor. Mas aí o detalhe, no caso de Mato Grosso, esse 0,05% ficaria muito mais baixo do que a gente achou que seria interessante. Então a gente deixou uns 50 milhões mesmo. Mas aí vai ter que fazer a avaliação para o próprio município, entendeu? Então, assim, é um parâmetro. Você vê, ó, para a União é 200 milhões, isso representa tanto do orçamento. Para o município aqui, tanto do orçamento representa esse outro valor aqui. Então, pode ser um parâmetro para você adotar também. Eu não conheço ainda município que tenha feito isso, como eu te falei, só vi estado fazer. E Goiás foi o mais recente, que acabou fazendo também 50 milhões, como aqui em Mato Grosso. É porque o que eu sinto, professor, que enquanto os municípios não se mobilizarem para isso, essa cláusula não vai ser utilizada Tá para certíssimo. É porque o que eu falei, a seguradora não vai querer. justamente. Para você conseguir os 30%, para essa cláusula garantir 30%, você precisa ter uma obra considerada de grande vulto, pela lei. Então, se você não tem obra de grande vulto, você não pode pedir 30%. Se você não pode pedir 30%, a seguradora não quer. Assim, é só um exemplo. As seguradoras conhecem muito bem esse nicho, porque eu tenho aqui parcelamento de solos aprovados e com garantias de valores muito maior do que essa obra minha de 2 milhões. Eu tenho valores de 22 milhões, 25 milhões, 16 milhões, e elas não se esquivam. Por quê? É muito mais fácil calcular rede de esgoto, energia elétrica, meio-fio, calçada, do que calcular parede, reboco, acabamento, fiação. Não é isso? Exatamente. E aí foi que teve que haver essa mudança, né, das seguradoras, elas precisaram contratar engenheiros, contratar pessoal que fosse fazer análise da obra, do orçamento. Então, como eu falei, eles olham a matriz de riscos, eles olham o nosso orçamento, eles olham se a nossa obra está bem dimensionada ou não, entendeu? É uma análise bem mais aprofundada agora. Então, assim, mas aí para isso você tem que cobrar esses 30% e aí a apólice do seguro fica mais alta e fica num valor que compensa também para a seguradora, entendeu? Tem muito desse outro lado. Porque, assim, às vezes, num desse de parcelamento só que você está falando, como ela consegue dimensionar melhor o risco, o prêmio que ela cobra é um pouco mais baixo, porque o serviço, o trabalho que ela tem de dimensionar é menor também. Então, na hora que você traz realmente uma obra, aí o trabalho dela de dimensionar aumenta e ela precisa cobrar mais. E ela não pode cobrar mais se ela não está garantindo mais valor, entendeu? Aí fica nessa balança aí que precisa ser. Se eu puder passar esse projeto de lei para nós, Passo, passo sim. eu agradeço muito, porque nós temos que trabalhar em cima disso aqui na região. Claro, vou passar. Deixa eu ver aqui, essa posição, né? Pronto, tá aqui. Vou separar aqui pro Thiago ou para Santos, tá? João, tem mais alguma dúvida? Deixa eu Muito falar. obrigado. Professor, surgiu uma dúvida aqui na fala do colega, com relação à escolha da seguradora pelo contratado. Ele tem liberdade para escolher quem ele quiser, qualquer seguradora do mercado, ele, enfim, vai lá, cota a proposta, independentemente de preço, ou seja, é totalmente livre. O que o contratado sabe na hora que ele vem para a licitação é o seguinte: ele vai ver o orçamento e ele vai ver que no orçamento tem um BDI lá, do BDI 1,5% é o que cobre o valor do seguro. Então, assim, ele vai naturalmente buscar alguma seguradora que dê um valor dentro daquilo que está coberto do nosso orçamento, senão ele sai no prejuízo, né? Então, ele pode cotar com mais de uma. A dificuldade que ele vai ter, na prática, é de cotar com mais de uma que ele não tenha relacionamento ainda, que aí ele vai ter que demonstrar tudo, ó, eu tenho um balanço patrimonial bom, eu tenho regularidade fiscal, tenho isso, tenho aquilo. Então, assim, é um procedimento mais demorado. Mas, assim, ele pode escolher a que ele quiser. Qualquer uma que esteja prestando serviço, é como eu falei, já tem várias agora prestando. Eu sei que tem pelo menos umas 6 ou 7 que conseguem fornecer, que estão dispostos a fornecer. As que forneceram, como eu mostrei lá, é a Junto e a Tóquio, basicamente. Mas tem outros que também têm essa capacidade. Vocês vão disponibilizar os slides para a gente, né? Claro, com certeza. Obrigado, professor. Já estou passando aqui para o Thiago também o anexo com a apólice.
a circular da SUSEP 662 que eu citei, que é importante também que vocês tenham conhecimento, e logo em seguida eu vou passar esses slides. Muito obrigado, professor. Disponha. Excelente aula, parabéns. Que bom, fico feliz. Acho que é isso, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, não? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem participado. Estou à disposição, tá? Tem o meu Instagram aí, se vocês quiserem conversar, lá o elenco postou no meu Instagram também, vocês podem falar comigo lá, entrar em contato. Fiquem bem à vontade e estou à disposição de vocês, tá bom? Obrigada, professor. Excelente aula, viu? Boa noite. Boa noite, turma. Tchau, tchau. Boa noite a todos.